Boa noite. Essa é a socialização do grupo 1 da matéria de segunda licenciatura em Educação Física, na matéria de Exergames. Esse grupo ele é composto por Adalberto de Miranda Oliveira, que está aí com a gente. Fala aí, Adalberto. Boa noite, boa noite. Adilson Bastos Paixão, que sou eu. Alexandre. Olá, boa noite. Stalin. Boa noite, pessoal. E o Julião, que não pôde comparecer aqui na reunião de socialização, mas faz parte do grupo também, participa das atividades. Essa atividade é uma atividade que foi sugerida aí pela professora Adriana e que foram feitas em algumas etapas. Essa etapa que a gente está trabalhando aqui para gravação, para facilitar, é a atividade integradora específica, Exergames Educação Física Escolar, na parte de socialização. O conteúdo em si, ele foi trabalhado em algumas etapas. As matérias, as aulas que foram ministradas, os trabalhos, as leituras, esclarecendo que foram os Exergames, uma entrevista com o professor de Educação Física, com diversas perguntas. Tivemos que elaborar o plano de aula, sendo um plano de aula com as condições favoráveis para a aplicação dos Exergames, e um segundo com situação desfavorável. E assim foi feito, e assim a gente participou. E o nosso objetivo aqui é justamente compartilhar com todos aí essa nossa experiência durante essa matéria, tá certo? Queria começar aí com o Adalberto, dizendo o que ele achou da matéria, o que ele entendeu do que é Exergames. O que você tem para falar, Adalberto? Boa noite a todos. Meu nome é Adalberto, sou aluno da segunda licenciatura do Polo de Ibaê, na Paraíba. O trabalho do Exergame é um trabalho bastante importante e começa abrindo o trabalho explicando o que é Exergame, né? Que são jogos que utilizam os movimentos corporais como forma de interação com ambientes virtuais, né? E no plano de aula tem vários benefícios. E ao longo dessa socialização a gente vai falar alguns benefícios positivos e algo contra o Exergame. Estamos aqui também com o Stalin, que do grupo aqui é quem tem mais experiência, porque é o que trabalha efetivamente na educação, né, Stalin? É isso aí. Eu sou professor de História, né? E eu trabalho numa escola municipal no município de Imbé, no Rio Grande do Sul. E com esses jogos, assim, na verdade, eu já tive experiência com esses jogos, né? São jogos que, principalmente, eu joguei no Nintendo Wii. Então, eles são jogos de movimento, né? Que tu fica em pé e tu participa de... O que eu joguei era como se fosse um atletismo. Tinha tênis, tinha arco e flecha, tinha várias competições. E a gente conseguir botar isso numa aula de educação física hoje, né, como a gente sempre fala, do sedentarismo, daquela coisa, né, os adolescentes, eles ficam muito, os adolescentes e a gente, né, vamos ser sinceros, a gente fica muito tempo no celular e não se movimenta. O celular e a televisão, e tudo mais que todo mundo sabe, né, que já é falado. E com esses jogos, tem uma atividade física, eles se movimentam além do espírito competitivo, como eu falei no plano de aula, né? Então, eles podem ser avaliados pela disposição, pelo espírito de competição, que é necessário, né? A gente tem que ter isso com a gente. E atividade física, né? Larga um pouco desse sedentarismo que hoje a gente sabe é um problema de saúde, né? É de saúde pública esse problema. E não tendo os aparelhos, o computador, a televisão, o espaço, pode ser feito, por exemplo, existe um jogo chamado Just Game, que é uma competição de dança. Isso o pessoal já deve ter visto em jogos de fliperama, essas casas de fliperama, é uma competição de dança, né? E a gente pode pegar, sei lá, uma dança folclórica de cada região e criar passos e fazer uma competição, se não tiver essa ferramenta, né, do eletrônico. Então, eu creio que é possível sim. O Exergames não é só o eletrônico, ele pode ser uma dança folclórica, por exemplo.
Interessante. E saiu da tela aqui agora, deve voltar depois, né? Eu ia chamar aqui para conversa o Alexandre e me parece que ele não está aí. Deve ter tido algum problema técnico aí, Alexandre. Na hora que você voltar, a gente comunica novamente. Basicamente, o Adalberto, é uma ferramenta que você já conhecia, você que está aí tentando a sua segunda licenciatura. Vamos falar, você é de qual cidade, qual estado, qual que é a sua primeira licenciatura? Eu sou da Paraíba, né? A minha primeira licenciatura é em Ciências Biológicas e agora estou nessa aí na segunda licenciatura em Educação Física. O Stalin se dá aula de quê? Eu sou professor de História. Dou aula de Qual História. cidade? História. É em Bé, Rio Grande do Imbé? Sul. Isso, Ah, litoral. ok. Rio Grande do Sul. Isso. Eu também sou formado em Ciências Biológicas, né? Pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou de BH, trabalhei há alguns anos. E eu realmente não conhecia esse termo, Exergames. Estou conhecendo aqui que essa matéria, embora eu seja entusiasta de videogames mais antigos, até mais ou menos o Xbox 360, que tinha o Kinect. E era Isso uma aí. novidade junto com a Nintendo Wii. E acho muito interessante a gente ter essa oportunidade de trabalhar esse dispositivo eletrônico e com a movimentação do corpo, como você falou, né, Stalin? O pessoal, todos Claro. nós, inclusive os alunos também, são muito sedentários atualmente. Vou passar aqui agora rapidamente, só para a gente ter uma ideia de um amigo meu, que é quem respondeu essa pesquisa, que é professor de educação física, e o que ele tem basicamente para falar sobre essa parte de Exergames, né? O que é a experiência dele aqui numa escola em Belo Horizonte. Primeiro, perguntamos aqui, né, para ele, para a questão da apresentação. Ele é um menino novo, formado agora em 2020, trabalha na rede estadual aqui em Minas e também na rede municipal de uma cidade aqui próxima de BH, que chama Santa Luzia. Certo? São as duas experiências. Ele está trabalhando nas duas escolas como professor de educação física. Vou passar aqui. Ok. E o PPC ele conhece, né, o que ele tinha para falar. Não mudou a resposta dele aqui, né? Não, a resposta dele aqui não mudou. Mas ele me falou o seguinte, que ele conhece já por parte dos videogames e ele utiliza, já teve a experiência de utilização do Exergame na escola, embora a dificuldade que ele tem aqui é justamente com o aparelho. É muito raro aparecer aqui uma escola que tenha o equipamento necessário. Então, uma das dificuldades que ele tem em relação ao Exergames lá é justamente isso. Mas como ele tinha o aparelho, ele conseguiu levar isso para a escola e trabalhar de forma alternada com os alunos um jogo que tinha diversos esportes. Entendeu? Acho que lá na socialização dele, lá ele me fala até qual jogo, não me lembro aqui, porque eu não pus todas as perguntas. Mas era um que tinha vários esportes, e aí, além de trabalhar o objetivo principal, que era a vinculação do eletrônico com o físico, ele conseguiu também despertar o interesse para alguns esportes que não eram prioritários ali no ensino dele. Por exemplo, o esqui, que era um desses, o tênis, que é outro jogo que ele me falou que tinha eletrônico. Então, foi uma experiência muito interessante para ele, justamente porque, além do objetivo de fazer a movimentação do aluno, o esforço físico, ele conseguiu trabalhar, despertar o interesse de algumas modalidades, entendeu? E é o que nós estamos vendo aí. Uma das vantagens foi apresentar possibilidades aos alunos de uma modalidade que eles não têm tanto acesso, nem conhecimento. Está vendo? E aí, perguntando se poderia aumentar a participação dos alunos, ele falou que sim. E esportes que exigem um nível de esforço um pouco mais alto na modalidade normal, em comparação com a modalidade digital. Então, com o Exergames, com essa introdução, essas pessoas de menor capacidade física também se sentem incluídos, né, nessa atividade. Algum comentário em relação a isso? Não, da Acho que minha está parte, creio que tranquilo, não. né? Tudo A certo. experiência aí, Tudo o bem Thales claro, já né? falou. Isso. A segunda atividade que a gente teve foi fazer o plano de aula. E aí esse plano de aula a gente trabalhou de forma
coletiva postando individualmente, utilizando principalmente a experiência do Stalin. Né? Aí eu queria que o Stalin, que foi nosso orientador para esse plano de aula, aí, comentasse mais ou menos, assim, rapidamente, qual que era o objetivo do plano de aula e como que foi o plano de aula dele, especificamente. Como eu disse, né? Então eu criei uma espécie de um campeonato entre eles, né? Seriam avaliados pela não só pela pontuação, né? Mas pela participação, pelo envolvimento, né? Tem os códigos da BNCC, tudo ali. Eu consegui achar dessa participação de jogos. A escola que eu trabalho, ela teria essas ferramentas, né? Não tem o console do jogo, o console de videogame, mas tem outros métodos, né? Por computador tu consegue baixar. Então, acho que era isso aí também ficou, como eu falei na primeira parte ali, seria aplicar isto, né? De uma forma mais técnica ali no plano de aula. Tranquilo, tranquilo. Eu fiz o meu plano de aula, o segundo plano de aula, baseado em qual dificuldade eu fiquei pensando. Então, a dificuldade que eu pensei é na ausência do equipamento ou do espaço para você utilizar o equipamento. Entendeu? Então, como que você vai contornar essa ausência do equipamento? E aí eu não vejo como você vai trabalhar o jogo eletrônico sem o jogo eletrônico. Então, a única forma de contornar que eu vi ali ou é alugando ou pegando, talvez até de algum aluno que tenha isso em casa, de repente numa classe heterogênea, algum aluno tenha, possa disponibilizar para a gente utilizar, tá certo? Então, e aí ou aluga o equipamento ou pega com um professor, um colega que tenha, ou até mesmo um aluno. Então, você supera essa primeira dificuldade. E do espaço adequado, uma quadra, um ginásio, você faz até dentro da sala de aula com uma televisão ali, né? Se você não tem um telão, que seria o ideal, uma televisão, contornando. E aí eu acho que alcança também os mesmos objetivos. Aproveitando aqui, o Alexandre Duarte, que é o nosso outro colega, ele conseguiu aí voltar. Alexandre, eu queria que você acionasse aí seu microfone, falasse para a gente aqui de onde você é, qual que é a sua primeira licenciatura e qual que é a experiência que você tem com Exer Games, se tem alguma, ou se você, assim como eu, está conhecendo esse termo, pelo menos, né? Porque o videogame, sem o uso de joystick de manete, a gente conhece de usar, mas a utilização dele na educação física, para mim, até foi, com esse termo de Exer Games, foi novidade. O que você me fala, Alexandre? Olá, mais uma vez, boa noite. Eu consegui retornar aqui, eu mudei com a minha internet. Eu sou do Polo de Apodi, Rio Grande do Norte. Eu também estou conhecendo agora. Também não conhecia não. Você está fazendo segunda licenciatura, né, Alexandre? Qual que foi a sua primeira? A minha primeira é pedagogia. Pedagogia? Chegou a trabalhar? Cheguei a trabalhar, acho que mais ou menos 8 meses, 9 meses. Sim. Você chegou a trabalhar, Adalberto, com ciências? Trabalhei 5 anos, fui secretário do município também, trabalhei. Eu trabalhei também por volta de 5 anos com ciências biológicas, né? No caso aqui, biologia e ciências, ensino médio e no ensino fundamental. Beleza. Bom, pessoal, em relação ao plano de aula, a gente já falou aqui tanto do plano 1 quanto desse plano 2, que foi em condições desfavoráveis. A gente já vai partir agora para uma mensagem final. O objetivo aqui da socialização era só fazer um resumo mesmo, gravado, porque essas discussões foram feitas previamente aqui durante a construção do trabalho. Tá certo? Então, vamos passar a palavra aqui individualmente agora para todo mundo se despedir, passar uma mensagem final sobre o Exer Games. Agradecer aqui a oportunidade ao Unicel da gente fazer esse trabalho. E a professora Adriana, né, que deu essa sugestão da gente fazer a socialização dessa forma para ganhar tempo, né, uma turma com mais de 100 alunos, de repente uma aula só não seria possível, então a gente está fazendo dessa forma. Então, eu vou começar aqui pelo Alexandre, que teve um problema, aproveitar enquanto ele está aí. Alexandre, você dá a sua mensagem final e as suas impressões sobre esse conteúdo que a gente trabalhou. Eu não estou ouvindo não, Alexandre.
Ô, Adalberto, eu vou passar para você. Eu não consegui ouvir o Alexandre. Não sei se vocês ouviram. Acho que caiu, eu acho, novo. Caiu lá na internet, ele falou que estava ruim. Então vamos lá, vamos dar aquela mensagem final, Adalberto. Vamos lá. Quero aqui agradecer a professora também, a todos os integrantes do nosso grupo, que estão por motivo de força maior não pôde vir, mas também participam com a gente, né? Dizer que o trabalho de X-Games, como a Adilson falou, eu não tinha conhecimento. Tinha em casa, não tenho um Xbox, o meu menino, né? Mas eu nunca sabia que fazia parte dessa disciplina e foi um conhecimento que agregou. E é importante frisar o equilíbrio, né, do uso do X-Game com outras atividades saudáveis e produtivas. Com o uso responsável, sempre que meu filho está usando, a gente está lá, eu estou perto, ou ele, ou eu ou a mãe dele, né, esse controle, feito uma atividade física que o profissional também tem que estar presente. Não podia ser diferente no X-Game, né? Como a gente falou, tem seus pontos positivos, como também seus pontos negativos, porque o X-Games, como o Stalin disse, a gente pode até, desde uma dança folclórica, como também um jogo de luta, pode estimular a agressividade, então os pais têm que estar perto também. Então foi um conhecimento rico e que agregou bastante. Agradecer a todos aí, boa noite. Stalin? Agradecer aos colegas, né, pela parceria do segundo trabalho, né? Esse a gente já está criando um vínculo e uma intimidade, então fica mais fácil a conversa, fica mais sutil, né? Sempre juntos aí, cada um ajudando e conversando e trocando ideia. Trocar ideia é a única coisa que tu troca e fica com as duas, né? E não adianta, sobre as tecnologias não tem mais volta, né? A gente vai estar com as tecnologias. O Adalberto falou com muito cuidado, né? Com tudo em excesso faz mal. Então, mas a tecnologia está aí e a gente pode usar como ferramenta, a gente tem que usar. É muito importante para a gente que está em sala de aula, só a caneta e o quadro, né? O giz ou o quadro já é passado. Então, a gente poder usar essas ferramentas com essa disciplina, ficou bem claro isso, né? Muito interessante, o uso da tecnologia para o auxílio do educador, né? Isso é muito importante. Ótimo, Stalin. Realmente o colega Alexandre não conseguiu mais retornar. Pessoal, então é isso. E agradecer também aí a todos, aos colegas, essa situação que a gente já está tendo aqui uma certa, né, intimidade, uma certa facilidade de fazer o trabalho. Então, é sempre mais fácil, mais rápido. Tá certo? Nossos agradecimentos aí aos colegas todos aí, aos que não tiveram também, ao Julião, que teve problema, ao Alexandre, que participou de parte da nossa live aí. E aquele abraço, até a próxima. Muito obrigado a todos aí. Stalin? Abraço. Adalberto? Um abraço a todos e tenham boa noite. Boa noite aí, galera. Até o próximo trabalho.